Vasco Ribeiro, especialista em protocolo e diplomacia, está connosco precisamente. Vasco, bom dia, para olharmos para este escândalo a envolver a coroa britânica. Já foi libertado então, 12 horas depois, o príncipe. E qual é a natureza das informações em causa que levantam suspeitas? Exato, a principal natureza prende-se, lá está, e é bom mais uma vez esclarecer isto, não é? Não é com questões pessoais, a nível sexual, não é? Da vida privada do ex-príncipe, aliás, mas sim, sobretudo, com as alegadas, não é? Transmissões de informações, portanto, do Estado, exatamente para Epstein. E, portanto, é uma questão aqui de quebra de protocolo, daquilo que são os deveres, não é? De quem representa, neste caso representava, portanto, a Casa Real Britânica, não é? Com este também, enfim, que já cá não está, mas foi sempre um nome muito polémico, não é? O magnata, que de facto também muito ligado à tal rede, não era? Como sempre se disse, a tal rede, portanto, de menores, portanto, não é? Questões relacionadas com violações e afins. E, portanto, isto acaba, e já não é de agora, não é? Portanto, estas ligações, mas sobretudo esta grande acusação, que tem aqui depois outros contornos, também relacionado com questões de investimentos, não é? Que também três, não é? Eventuais investigações em curso, que tocam também, não é? O Afeganistão, mas se nós recuarmos um bocadinho, de facto, ou seja, já há quase 4 séculos, não é? Foi detido um membro, portanto, da realeza. E naquilo que é a monarquia moderna, que nós agora assistimos à família real britânica, o ex-príncipe André é o primeiro, portanto, não é? Toda esta situação. Sempre se falou também um bocadinho que, de facto, a Rainha Isabel II, portanto, a sua mãe, que, enfim, sempre teve alguma noção um bocadinho destes contornos, não é? Aqui de alguma falta de lealdade em termos de, portanto, das funções que ela ocupava, enquanto, portanto, nas suas missões comerciais, em representação, portanto, do Reino Unido. No entanto, diz-se também e fala-se muito que ela só terá tido uma maior noção, real impacto destes contornos, enfim, protocolarmente e diplomaticamente muito mais graves, já numa fase da sua vida muito mais avançada. Obviamente que o que ela fez nos últimos anos foi efetivamente tirar-lhe algum protagonismo, não é? O que acontece depois com o rei Carlos III é que, de facto, o rei, em boa hora, portanto, retira-lhe efetivamente os títulos e as representações. Portanto, antes desta detenção, ele já tinha de facto perdido os títulos reais. E a reação do rei foi proporcional? Agora esta detenção? Eu acho que sim. Porquê? Porque se nós repararmos, tudo o que são... primeiro isto diz-nos que, não é? Ou seja, não há uma realeza, não há uma monarquia acima da lei, não é? E aliás, logo em primeiríssima declaração o rei dizia exatamente, portanto, que a lei tem que seguir o seu curso e que do seu lado, não é? Portanto, que também estaria disponível para prestar declarações e tudo mais. Eu diria que também não podia ser de outra forma, não é? Tendo em conta anteriores escândalos, enfim, de outras naturezas também já houveram, não é? Nomeadamente na família real britânica. E eu acho que isto também pode ser uma forma de ajudar a salvar a coroa, não é? Isto também nos demonstra que, de facto, a coroa representa, sim, portanto, uma instituição, não é? Não representa propriamente ou por si só um indivíduo. E o rei Carlos, portanto, quando lhe retira os títulos portanto, também essas representações que, quando ainda era príncipe, portanto, faziam representação da coroa, foi também para essa salvaguarda e para que também mais ninguém pudesse usar esses títulos, não é? Dado que, portanto, o Ducado de York só se transmite por via varonil. Portanto, foi logo ali uma proteção e é aí que se dá a principal ruptura, porque até então, aliás, diz a imprensa, e, enfim, e era subejamente mais ou menos conhecido, que a rainha era, digamos que o filho preferido, era muito protegido pela rainha. Nós sabemos também que a rainha era muito protetora da família, de uma forma geral. Porque é que ele era o filho favorito? Era o filho mais novo. E muitas das vezes também há um bocadinho esta tendência para o filho mais novo, que pode eventualmente, não por ser frágil, mas que tenha que ser um pouco mais protegido. E se nós pararmos também, fazendo aqui uma ligação, não de forma direta, naturalmente, não é? Com Harry, o filho também mais novo, e que também se foi sempre bem mais problemático, ainda hoje não é? Propriamente do que o seu irmão. E aqui dá-nos também aqui outra nuance, que é que eu acho que torna o caso ainda mais polémico.
Portanto, como é que, na altura, um príncipe que era super adorado pelo seu povo, que era muito conhecido, portanto, como tendo sido ali, aliás, desde logo com a questão da Guerra das Malvinas, e, portanto, não é, pela sua valentia, pela sua coragem, tinha um perfil carismático, e o povo adorava. E, portanto, e como é que se passa de bestial, não é, a um membro que está a causar, não é, que já estava a causar nos últimos anos grandes embaraços à família, naturalmente. E eu diria também ainda que dá-nos que pensar aqui noutro aspecto, que é o seguinte: este caso, não é, flagrante e muito concreto, diz-nos também que naquilo que são as monarquias modernas, e no caso nesta, que de facto a salvaguarda, a manutenção de uma coroa, muitas vezes pode fazer com que tenha que ser, enfim, quebrado, não é, algum elo a nível familiar, e no caso, não é, portanto aqui o afastamento até de um irmão, estamos a falar de Carlos e André, não é, de forma direta, e nós sabemos também que sempre, e tudo o que são, eu diria que talvez um bocadinho mais do que a questão das informações que terão sido, portanto, passadas, a questão também a nível dos investimentos, se, juntando a isto tudo, se não tivéssemos a questão do Jeffrey, não é, desta questão da rede, não é, de pedofilia e afins, talvez o caso não se tivesse tornado tão mediático. Porém, sabemos que quando são assuntos da realeza, não é, por si só, dada a matriz, não é, de ser uma monarquia, tornam-se logo muito mais relevantes, não é, e sob o escrutínio público. E nós percebemos também que, de facto, cada vez mais as instituições hoje em dia, não é, a família real britânica, no caso, o Palácio de Buckingham, estão cada vez mais sobre o escrutínio público. E eu diria que também aqui o rei Carlos III, mesmo que quisesse ter ou herdado um bocadinho essa super proteção, não é, que a mãe sempre, enfim, de alguma forma ou de várias havia dado ao filho mais novo, mas eu diria que também não lhe restava aqui outra postura, outra atitude que não aquela que ele teve, exatamente, portanto, de cooperação. Não deixa, no entanto, de ser uma notícia, mesmo para o próprio Carlos, estamos a falar de irmão para irmão, que é de alguma forma devastadora, naturalmente, não é? Há sempre esses laços familiares e de sangue que, de facto, ou que de alguma forma são, não é, inquebráveis. Dar só conta aos espectadores do Now que estamos a ver em direto imagens do Palácio de Buckingham nesta altura. Vamos permanecer também atentos ao longo do dia de hoje às novidades. Vasco, perguntar-te só para terminar se achas que a reação da Casa Real foi adequada, falar, explicar, havia outra forma de lidar com esta situação? Eu diria que foi a forma mais standard, mais politicamente correta, mais diplomática e também protocolarmente mais acertada, ou seja, sempre que temos um assunto desta natureza, que temos todos os holofotes do mundo inteiro, lá está, é manter alguma, enfim, calma, serenidade, e é exatamente o comunicado que saiu logo ontem em primeiríssima mão, que lá está, a lei tem que seguir o seu natural processo, não é? Que ninguém está acima da lei, uma família real também não está acima da lei, e que de facto também o rei desde logo, portanto, disse que estava obviamente bastante cooperante para prestar declarações, portanto, esclarecimentos, aliás, portanto, para cooperar, obviamente, com a polícia. Eu diria que, da forma o mais straight to the point, tal como muito os britânicos são, eu diria que era impossível. Portanto, foi logo um processo muito limpo no sentido das declarações daquilo que foi emitido pela Casa Real Britânica. Vasco Ribeiro, muito obrigado. Obrigado. Bom fim de semana. Até à próxima. Igualmente, obrigado.